Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico no livro dos Atos dos Apóstolos e hoje o capítulo 3. E eu quero pedir gentilmente para você dar uma lida em todo este capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos e meditar bastante e pensar nessa palavra gloriosa. Depois volta aqui no nosso vídeo e confere nossos pensamentos, comentários, impressões. E meu nome é Ediomar, eu sou pastora da comunidade evangélica da Vitória, que fica em Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. E esse estudo, ele é especial. Ele fala justamente dos primeiros passos da igreja, a igreja primitiva, do tempo dos apóstolos, Pedro, João, Tiago. E logo após, que houve a morte, a ressurreição, a subida do Senhor ao céu. Então, ali, a promessa de Deus, o batismo do Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja do Senhor. E hoje, nesse capítulo 3, gente, cada capítulo é mais maravilhoso que o outro. Pedro, a gente sabe, desde o tempo que ele era discípulo, ele sempre tomava a frente, ele sempre perguntando, ele sempre ali se destacando. E agora, no início dessa nova fase, o Novo Testamento, Pedro não está sendo diferente, porém, ele está sim diferente da sua forma de agir, a maturidade que ele está tendo, está demonstrando esse novo Pedro. Lembra que Jesus falou para ele: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. E agora a gente vê um novo Pedro, apóstolo Pedro, convertido e apacentando as ovelhas. Olha só essa ovelhinha sentada à porta formosa. Dizem os especialistas, os estudiosos, que a porta formosa era uma porta linda, como o próprio nome diz, formosa, bonita, que possivelmente era de prata e de ouro. E este homem, ele era levado para ficar ali naquela porta, porque ele tinha uma condição física especial, era paralítico, aleijado. Então as pessoas boas, caridosas, carregavam este homem que era aleijado de nascença, colocava ele à porta ali da igreja, do templo, da sinagoga, porque ali era um lugar aonde comumente as pessoas iam buscar doações, ajudas, esmolas. Esse homem ficava ali sentado e as pessoas que tinham mais compaixão faziam isso todo dia, levava esse homem para ficar parado ali, pedindo ajuda, pedindo doações. E olha só, Pedro, mais uma vez, estava subindo junto com João, outro apóstolo. Estavam indo ao templo, à igreja, a hora da oração. E aqui essa hora da oração é 3 da tarde. Que interessante que no capítulo 2 a gente viu o culto da manhã, a oração da manhã, que foi às 9 horas da manhã, que foi a descida do Espírito Santo. E agora, à tarde, eles estavam indo à hora da oração após a hora do sacrifício. Muita coisa mudou nesse tempo que Jesus ressuscitou. Porque ao morrer na cruz, foi instituído o Novo Testamento. Jesus
já cumpriu a parte do sacrifício, não era mais necessário nenhum sacrifício, porque aquele sacrifício de Jesus na cruz já foi suficiente uma vez por todas. Então, a mudança agora de como deve ser o culto, de como deve proceder, é grande. Então, mesmo assim, Pedro e João estavam indo ao templo. Então, pela tradição, as sinagogas, as igrejas dos judeus fazem 3 orações, manhã, tarde e noite, né? A gente vê isso na palavra de Deus, desde o templo de Daniel, o profeta Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E esse horário da oração, então, era 3 da tarde, onde o apóstolo Pedro e João estavam em Jerusalém, continuavam em Jerusalém. Porque lembra que o Senhor Jesus falou, ele ordenou, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então eles estavam, Pedro e João. E os apóstolos também, né? Em Atos 2, você vê ali, versículo 43, que os apóstolos estavam sendo muito usados por Deus, fazendo muitos sinais, muitos milagres. Eles estavam ali realizando muitas obras extraordinárias em nome do Senhor Jesus, no poder do Senhor. Porque o Senhor falou, né? Está escrito nos evangelhos, Lucas 9, que o Senhor Jesus falou: eu mando vocês, eu envio vocês para pregar o evangelho do reino, para curar também os enfermos. Então, eles estavam fazendo isso que o Senhor Jesus mandou, né? E aqui nesse capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, Pedro, agora na companhia de João, estavam indo à oração. E deram de encontro com este homem que é aleijado de nascença, que diz, né? E que todos os dias ele era levado ali para pedir ajuda aos que entravam. E quando ele viu Pedro e João, ele fez o que ele estava ali para fazer, ele fazia todo dia, pediu que dessem esmolas, ajudas, doação. Mas Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João fitaram os olhos nele. Isso é muito importante, porque normalmente um pedinte, um mendigo, uma pessoa com alguma condição especial, normalmente as pessoas passam reto, nem olha, nem conversa, evita o contato. E olha que interessante que Pedro com João olharam com atenção, fitaram os olhos. E além deles fitarem os olhos neste Senhor, eles pediram para ele olhar para eles. Olha para nós, Pedro e João falaram. E Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então ele tomou pela mão direita, o levantou, e logo os pés dos arteiros se firmaram. Pedro, Tiago, João, os apóstolos tinham visto muitos milagres realizados pelo Senhor Jesus, mas agora eles estavam realizando as obras do Senhor. E então, ao ser curado, a palavra de Deus diz que este Senhor teve 3 ações principais, que foi: pôs-se em pé, andou, entrou com eles ao templo, saltando e louvando a Deus. Olha, quando nós nos deparamos com a presença e a ação de Jesus, o Nazareno, ele nos abençoa. Quando a gente entra em contato com o poder de Deus,
a nossa vida muda. Ele nos habilita. Muitos de nós estamos paralíticos, talvez não fisicamente, mas paralíticos na alma, mortos, paralisados nos nossos delitos e pecados. Mas ao entrar em contato com o poder de Deus, com a cura do Senhor, ao crer no nome de Jesus, Ele nos dá vida e a gente nasce de novo. E a gente, então, tem a capacitação de nos colocar em pé e andar, mudar o nosso estilo de vida. Também a capacitação de nos levantar, nos colocar em pé perante as circunstâncias, perante os problemas e mudar o nosso estilo de vida em relação à sociedade e entrar no templo e fazer parte da igreja organismo e da igreja organização, e de não somente receber a bênção, mas ser uma bênção, ter uma nova vida no corpo e na alma. E assim, este Senhor, antes numa condição, antes num momento de dor, de dependência, dependia de outras pessoas para receber a sua ajuda. Agora, com seus próprios pés, ele pode andar, pular e louvar ao Senhor. Ele era livre. Antes, ele estava preso dentro do seu próprio corpo. Ele mesmo não poderia levantar-se e se locomover. Mas agora, com a ação da igreja, do Pedro, dos apóstolos, do poder de Deus, do Senhor Jesus Cristo, este homem, então, teve uma nova vida, viveu um milagre e louvou e adorou a Deus. Então, ali, todo o povo viu ele andar e ele louvar a Deus. E as pessoas conheciam aquele homem, né? Porque aqueles sempre que assentavam sabia que ele sempre foi paralítico, que aquilo não era uma montagem, sabia que aquilo não era um teatro, que realmente este homem recebeu um milagre, né? Então eles ficaram assombrados, todo o povo. E o povo atônito, né? Eles estavam ali no alpendre, na entrada, né? Um alpendre que se chamado de Salomão, pórtico, que era uma entradinha coberta, né? Então o povo foi se juntando e aquilo lá chamou a atenção de muita gente. E Pedro, vendo que juntou o povo ali, o que ele fez? Ele fez o que Jesus ordenou. Ele deu um testemunho, foi testemunha. Ele começou a pregar. E ele começou a dizer assim: por que vocês estão assim tão espantados? Porque vocês estão olhando tanto para nós, como se fosse a gente que tivesse feito isso, não fomos nós. E aí ele começou a dar o testemunho, a ser testemunha em Jerusalém. Não era essa a missão? Vós sereis minhas testemunhas. Então, com o poder que os apóstolos, aqueles irmãos daquela igreja receberam de Deus, do Espírito Santo, eles usavam esse poder para fazer o que Jesus mandou, para pregar o reino e para curar e ser testemunha. Então, ele começou a dizer, olha, não fomos nós que fizemos isso. Para de olhar para nós como se a gente fosse algo muito importante, porque, na verdade, isso que aconteceu foi no nome de Jesus.
E olha a pregação de Pedro ali, que ele aproveitou aquele momento para ser testemunha em Jerusalém, como eu já disse. E, olha só, Pedro falou assim, sobre Deus, né? Como ele estava falando para o povo de Israel, ele falou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais. Então ele colocou a história, a fé do povo de Israel, as escrituras do Antigo Testamento, e começou com propriedade discorrer sobre a palavra do Senhor já revelada no Antigo Testamento, né? E ele estava num discurso direto, num discurso ousado, falando onde que o povo de Israel errou. Então ele falou: vocês negaram o santo e justo. Note que o próprio Pedro também negou Jesus. Então, ele estava falando de algo que ele também fez. Porém, ele tinha se arrependido e ele estava mostrando o erro do povo para que também o povo se arrependesse. Este era o objetivo. Então, ele disse: vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. O versículo 15. Olha aí. Nós somos testemunhas, tanto ele como todas aquelas pessoas que viram, eram testemunhas oculares dos fatos. E ele disse: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Então, ele está falando, foi pela fé no nome de Jesus que isso aconteceu, que vocês viram acontecer com essa pessoa que vocês conhecem, né? Então, ele está dizendo agora no versículo 17 que eles fizeram isso para o Senhor Jesus por ignorância. Mas que ele está dizendo que Deus cumpriu o que próprio Deus falou antes pela boca de todos os seus profetas. Olha o apóstolo Pedro falando coisas profundas, com grande entendimento. O apóstolo Pedro, você sabe que ele era um pescador, portanto não teve chance à época de ter uma educação, uma cultura, um aprendizado nas letras seculares, mas o conhecimento e o aprendizado que ele teve diante do melhor professor, que é o Senhor Jesus, o fez falar como alguém letrado, como alguém culto, como uma pessoa que, como a gente diz hoje em dia, né, tem MBA, tem um grau, um doutorado. Por quê? Porque ele recebeu a instrução pelo próprio Senhor Jesus e agora ele tinha o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. E ele começou a falar como alguém que é erudito. E ele começou a falar desde Moisés. Veja no versículo 22, ele citou Deuteronômio 18, em que Moisés fala de Jesus, né, do profeta que ia ser levantado, libertador, que é Jesus. E ele fala então que todos os profetas, desde Samuel, também falaram do Senhor Jesus. E ele diz para o povo de Israel, para aquele povo que tinha se juntado ali para ver aquele milagre, ele disse:
Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nosso pai, com os nossos pais, a Abraão. Olha só, ele fez ali, mostrou ali o link do povo de Israel com Jesus Cristo. Ele falou da nova aliança, falou do alcance desta obra de salvação, não só aos judeus, mas também a todas as nações, aos gentios. Ele diz que na descendência de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. A semente de Abraão, Jesus Cristo, que nasceu no povo, né, do povo de Israel, e em Jesus Cristo, que começou lá, né, que Deus deu a promessa para Abraão e foi até Jesus, e em Jesus se cumpriu então esse enxerto que a bênção foi estendida para todas as famílias da terra, de todas as nações. Então, quando ele fala aqui no versículo 26, Deus ressuscitou a seu filho Jesus, e ele explicou muito bem que Jesus era aquele Yeshua HaMashiach, o Messias verdadeiro que eles tinham trocado por um homicida, um assassino. Libertaram o assassino Barrabás, escolheram crucificar, matar, castigar, dar a pena de morte para o Senhor Jesus. E Pedro está falando, foram vocês que fizeram isso. Mas ele diz, primeiro Deus enviou Jesus a vocês, povo de Israel, para que nisso abençoasse vocês e para no apartar a cada um de vós das vossas maldades, vos abençoar. Olha a palavra que o apóstolo Pedro estava ali diante daquele milagre ali no templo, na igreja, falando, dando testemunho do Senhor Jesus em Jerusalém. E eu vou falar mais uma vez, cumprindo a ordem, a missão que o Senhor Jesus tinha dado ali, né, em Atos 2, que é, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em primeiro lugar. Aonde estava Pedro e João? Em Jerusalém. E em Cristo, eu e você somos abençoados. E em Cristo, eu e você podemos receber este milagre da vida. Veja que a igreja primitiva começou, eles não tinham dinheiro. Você vê que Pedro e João não tinham nem dinheiro para dar, ajudar aquele Senhor. Então a igreja começou com poucos recursos financeiros, não tinha nem lugar para ficar. A gente vê em Colossenses 4,14, né? Que depois na continuação, mais para frente, nós vamos ver, as igrejas eram também nas casas e se reuniam em casas de pessoas e se reuniam em vários lugares, e ali eles estavam do lado de fora, né? No pórtico ali na entrada do templo, aonde aquilo que se tornou um culto ao ar livre, com milagre, né? Com direito a milagre e tudo mais. Essa pregação maravilhosa do apóstolo Pedro e com a presença também do apóstolo João. Então, assim, com poucos recursos financeiros, mas com muito poder de Deus, é que a igreja fazia tantos milagres. E a gente tem que se atentar a uma coisa, que esse derramar do Espírito Santo, irmãos, como Pedro falou em Atos 2, que ela alcançaria os filhos, alcançaria também a quantos o Senhor chamar. E nos últimos dias haverá
como diz o Joel, né? O derramar do Espírito. E haverá um avivamento. E nesses últimos tempos haverá também mais uma vez manifestações de milagres e sinais. Esses sinais, esses milagres nunca pararam, mas aquele tempo foi o desabrochar. E nos últimos tempos, como a gente está vendo notícias de igrejas na Califórnia, onde está havendo muitos milagres, aqui no Brasil também, em muitos lugares na terra, haverá uma unção dobrada, haverá também um avivamento que estará precedendo o cumprimento também de uma outra promessa, que é a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, né, que vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Depois Jesus vai voltar com a noiva, com a igreja, e reinar sobre esta terra, como está escrito na palavra de Deus, irmãos. Olha, essa manifestação sobrenatural é o poder de Deus, poder do reino de Deus, que Ele disponibiliza àqueles que se achegam a Ele. E é a manifestação do reino do Senhor. O reino do Senhor é sobrenatural. E nós vamos receber, ao ressuscitarmos também, um corpo sobrenatural, diferente, corruptível. Um corpo imortal que estará na presença do Senhor para sempre. Isso, aqueles que crerem no nome do Senhor Jesus, andar nos seus caminhos. Então, isso é o reino do Senhor, o reino de Deus que é sobrenatural, que Ele faz questão de que nós estejamos para sempre com Ele, na presença dEle, junto com Ele. Pense nessas coisas. Deixe o milagre de Deus tirar você da paralisia espiritual e te fazer ficar em pé, te fazer entrar no templo e te fazer louvar a Deus. Ser salvo em Cristo Jesus e viver no seu reino e para Ele. E fazer parte dessa grande congregação, do corpo de Cristo, da igreja, o organismo. Pense nessas coisas. Deus abençoe você. Até a semana que vem, quando a gente vai estudar o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe. Muita paz.